A composição da Comissão Nacional Eleitoral esteve no centro dos debates durante a primeira sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da quinta legislatura. O Parlamento aprovou a proposta que indica 9 lugares para o MPLA, 4 para a UNITA, enquanto o PRS, a FNLA e o PHA ficam cada com um lugar. Em gesto de protesto, os deputados da UNITA, que viram chumbado o seu pedido de reapreciação à distribuição dos membros na CNE, abandonaram a sessão. O grupo parlamentar da UNITA acaba de abandonar a sala da plenária da Assembleia Nacional e fê-lo na sequência do grupo parlamentar do MPLA nos ter demonstrado que para manter o poder precisa do controle da CNE e do controle do Tribunal Constitucional. É aquilo que nós estamos a tirar desta postura. Está com uma atitude antiética, uma atitude contra as leis, uma atitude contra o direito e quer impor porque sabe que só sobrevive no poder dessa forma. E, portanto, não nos deixou alternativa. Já o deputado Milonga Bernardo, do MPLA, disse que a UNITA faz referência à lei, mas sem, no entanto, apresentar qualquer disposição legal que fundamente a sua posição. A lei é clara e faz referência que a composição da CNE, que é de 17 membros, sendo certo que um é eleito, não é eleito pela Assembleia Nacional, 16 são eleitos pela Assembleia Nacional, mas a lei faz referência ao respeito ao princípio da maioria e em consideração também ao respeito pelas minorias. E a questão que nós colocamos aqui é o seguinte: quando olhamos para a composição da nossa Assembleia Nacional, onde é que encontramos a maioria? O grupo parlamentar do MPLA. Onde é que está a minoria? Quando se fala de minoria, aliás, a lei faz referência no plural, minorias, não se refere apenas ao grupo parlamentar da UNITA. Minorias faz referência à totalidade dos deputados que estão na oposição, onde a UNITA é uma das partes das minorias. O projeto de resolução que aprova o ajustamento da composição da Comissão Nacional Eleitoral foi aprovado com 116 votos a favor. Doutor Albino Paquice, a UNITA abandonou a sessão para demonstrar a sua insatisfação em relação à composição dos representantes na CNE. O deputado Milonga Bernardo, do MPLA, afirma não existir suporte legal para a exigência da UNITA, portanto a UNITA não consegue apresentar uma disposição legal para a reivindicação que faz. Já a UNITA diz que o MPLA quer manter o controle da CNE. Pois, Leda, o que há de facto aqui é um problema na interpretação da lei. Mas, por parte de quem? Quem tem problemas em interpretar a lei? Não. Ou quem está com problemas em interpretar a lei? Pois, ambos, tanto a UNITA como o MPLA, eu vou explicar porquê. Faz favor. O que tem que haver é um consenso. E um consenso é a anuência geral. Quando há a definição de um jogo, né, define-se que cada uma das equipas joga 45 minutos de um lado e a outra 45 minutos do outro. Um dos grandes problemas que a UNITA apresenta é que, mantendo conforme está este princípio da maioria, em que efetivamente o MPLA mantém 9 e a UNITA fica com 5 ou 4, não é? Provoca um problema no controle da Comissão Nacional Eleitoral. E a UNITA diz que se o MPLA mantém essa maioria que tem, ela também provoca um problema no controle da Comissão Nacional Eleitoral. O MPLA quer continuar a ter o controle da Comissão Nacional Eleitoral. Na verdade, o debate devia ser o seguinte: independentemente de o MPLA estar no poder ou na oposição, independentemente de a UNITA estar no poder ou na oposição, o que é benéfico para os dois? O que é benéfico hoje? O que é benéfico hoje, aprovado na generalidade como lei, que beneficie a um e a outro, independentemente da posição em que se encontra? Este é o debate. E este debate deve ser feito de forma mais alargada, não de quem é que controla a Comissão Nacional Eleitoral. Porque, Leda, o problema que nós estamos a ter agora
aqui em Angola, que é o mínimo problema, é o problema dos nossos irmãos moçambicanos. E quem controla a Comissão Nacional Eleitoral? Quem controla a Comissão Nacional Eleitoral, se for na proporção de quem tem mais votos na Assembleia Nacional, então cria-se um problema. Porque os partidos políticos, na composição da Comissão Nacional Eleitoral, não podiam ser eles a controlar a Comissão Nacional Eleitoral. Vou terminar com isso. Porque os partidos políticos sim controlam os seus votos na Comissão Nacional Eleitoral, mas quem faz as eleições tem que ser uma personalidade independente, que no caso é o povo. Então aí, se essa representatividade é assim, conforme está, portanto, pela Assembleia Nacional, temos que alargar o debate para que nas eleições de 2027 ninguém se sinta insatisfeito. Porque o que nós estamos a discutir hoje, que parece uma coisa mínima, em que responde o presidente da UNITA e depois também o deputado Tiaque, e depois o deputado Milonga pelo MPLA, isto vai agudizar o processo eleitoral em 2027. Temos que estar de acordo que as eleições são organizadas sim por uma casa, que é a Comissão Nacional Eleitoral, onde quem tem que ser maioria na Comissão Nacional Eleitoral é a sociedade civil, secundado pelos partidos políticos, que devem controlar o seu voto. Mas as eleições são do povo, não são dos partidos políticos. A partir do momento em que nós dizemos assim, as eleições são do partido político que ganha, a UNITA está a dizer, se nós mantemos isto como está e o MPLA mantém esse controle, nunca vamos ter eleições livres e transparentes no país, o que está acontecendo em Moçambique. É esse problema que a UNITA quer evitar, e por isso nós temos que ter um debate mais alargado, consensual, independentemente de quem estiver, portanto, com a maioria, não pode controlar as eleições. Não vamos ter um problema no futuro. Doutora Balixionga, quero ouvi-lo em relação a isso. É um assunto que abordamos na semana passada. Obviamente que esta semana com outras observações, outros incidentes sobre a matéria. Quero ouvi-lo em relação aos pronunciamentos quer da UNITA, quer do MPLA sobre este processo. Leda, há na ciência uma expressão que se diz, uma expressão eureka, descobrimos, né? E o Paquice hoje surpreende-nos, porque na semana passada dizia o Paquice, não, a UNITA tem 8 lá cativos. E depois está a ceder então 3 para os outros e quer ficar com 5. O MPLA, que tem 9, não quer ceder nada. Hoje, o Paquice foge outra vez à questão central. Qual é a questão central? Nós estamos num Estado democrático e de direito. Um Estado que não assenta na lei, isso já dizia Cícero, o orgulho dos Estados e dos seus cidadãos é terem um país que assenta na lei. E, portanto, nós não podemos transportar um discurso, análise de uma coisa tão séria, para essas discussões paralelas e circulares. Vou dizer, então a perceber, vou dizer uma coisa muito simples. Sim. Leda, então estamos a dizer que o MPLA vai controlar a Comissão Nacional Eleitoral se tiver 9, ou seja, e a UNITA vai controlar se tiver 5. Se tiver 4, já não controla. É disso que estamos a falar. Quer dizer, e eu disse na semana passada, vou voltar a repetir, isso é uma birra, Leda. Aliás, isso, na minha opinião, até foi dito pelo deputado Adalberto da Costa Júnior, porque pelo menos falou na condição de deputado, porque o presidente da bancada parlamentar é Liberty Chiaca. Ele falou na condição de deputado porque é na Assembleia Nacional. O que é que acontece? Leda, nós estamos a falar da UNITA encontrar expedientes para se manter no cenário político. A UNITA não tem mais agenda. Por quê? Até um deputado do MPLA que fez matemática, coisas simples. A regra dos 3 simples, calculada, está lá. Vou dizer mais uma coisa para terminar. Há um relatório parecer conjunto, assinado por Nhani. Nhani é um dos presidentes, o outro é Antônio Paulo pelo MPLA. E sabe qual era a distribuição? 9-5-1-1. O problema da UNITA nem é com o MPLA, é com as minorias. Eu já disse aqui uma vez, a própria UNITA quer ficar na oposição sozinha. E o Paquice está a fazer essa confirmação. Estão a transformar a discussão da Comissão Eleitoral numa discussão entre a UNITA e o MPLA. Não é entre a UNITA e o MPLA, é uma questão da Assembleia Nacional. E ali estamos a dizer que os nossos representantes, que representam o povo, estão a discutir isso lá. Só que essa discussão não pode ser uma discussão de parentes, tem que ser uma discussão assente na lei. Para terminar, Leda, o Parlamento funciona por via de um regimento
e trabalha em função da lei, essas conversas, depois de trazer paralelismo com outros lugares, é fazer um ataque para a frente. Aliás, veja o que acontece. A UNITA já fala em controlar o Constitucional, quando até a discussão é Comissão Nacional Eleitoral. E, portanto, há aqui uma preparação de expedientes para que a UNITA se mantenha na agenda política, porque não tem mais nada. Mas a UNITA também alega que nas eleições de nas eleições mais recentes, eles conseguiram mais deputados, 30 ou 30, um pouco mais de 30 deputados, e que isto também deveria refletir-se. Estou de acordo em relação consigo. aos números. E porquê que isto não pode acontecer refletindo-se com os representantes da CNE? Estou de acordo consigo, Leda. Deixa-me então fazer uma pergunta retórica. É que quando você perde 8-1 num momento, depois perde 8-2, mesmo dobrando os golos que marcou antes, continua a minoria. Essa é a questão, o princípio é simples, por isso é que o Paquice não quer falar da lei, porque o princípio é simples. Princípio da maioria, quem é a maioria? É aquele que ganhou, é o MPLA. Agora que estamos a falar de diferença, sabe qual é a diferença? 34 deputados. A diferença é de 34 deputados. Mesmo quando a UNITA diz que dobrou, a diferença ainda é de 34 deputados. E, portanto, essa não é a narrativa. A narrativa tem que ser simples. Aliás, o que a UNITA fez queria prejudicar a FNLA e o PRS. Por quê? Porque nesta altura tinha um grupo parlamentar conjunto, tinha acho que é isso, grupo parlamentar misto. Tinham nessa altura, quando a lei diz que são os partidos políticos. Ora, quando a FNLA e o PRS desintegram o grupo parlamentar misto, cada um deles fica com onde é que tem que vir a distribuição. É na minoria, porque você não pode desagregar a maioria. O princípio está lá, Leda, por isso para mim fica muito bem explicado.